Olá, eu sou o Mauro Fello do canal Destino Belém e estou aqui para dar continuidade a uma série documental sobre os bairros de Belém. Continuamos em Kreuzberg e dessa vez estamos no distrito postal Kreuzberg 61. Se você é novo por aqui, não quero deixá-lo perdido, sem entender o que é esse 61 associado ao nome Kreuzberg. O fato é que o bairro já foi assunto de nosso primeiro vídeo dessa série. Nele, eu contei um pouco a história de um outro distrito postal, o SO36. Também expliquei por que dividir o bairro dessa maneira. Portanto, se você quiser ficar sabendo tudo sobre o fascinante SO36, clique aqui em cima em nosso link para começar o nosso passeio por ele. Agora, se você já viu a primeira parte desse documentário, vamos adiante com o SW61. A minha intenção é, além de mostrar alguns locais que merecem sua visita por aqui, comparar o SW61 com o SO36 em alguns dos seus aspectos. Portanto, me acompanhe. Existe apenas um Kreuzberg no mapa administrativo de Belém, sem sombra de dúvida. Mas como o bairro dos imigrantes, dos artistas e dos boêmios é cheio de contrastes, não há como ignorar as diferenças gritantes existentes na paisagem urbana, tendo-se como referência os distritos postais SO36 e SW61. Elas revelam várias tensões sociais e até mesmo políticas. O SO36 é proletário, multicultural, hedonista, politicamente radical, punk, sujo. O SW61 é liberal e burguês. Apesar dessas diferenças nunca terem levado a um tipo de revanchismo à revista, há alemão que conte que sim, nos anos 80 os Kreuzbergers de SW61 não iam de jeito nenhum ao bagunçado SO36. Preferiam se divertir em Schöneberg, por exemplo. E o mesmo valia ao contrário. Gente do SO36 passava longe de Kreuzberg 61. Este subdistrito de Kreuzberg é, sem dúvida, mais alternativo que Prenzlauer Berg ou Schöneberg, mas ainda assim tão organizado quanto. Enquanto que às 8 da manhã de um sábado, no SO36, a gente saindo das baladas, no SW61, acadêmicos, famílias, jovens e hipsters acordam para ir a alguma feira de produtos orgânicos, por exemplo. Uma chatice para os rebeldes e queers. Isso não significa que não há ruas movimentadas em Kreuzberg 61. Pelo contrário, bons exemplos são a hypada Bergmannstraße e a Merindam. Comecemos com a Merindam, onde quero destacar duas lanchonetes muito famosas e consideradas as melhores em suas especialidades. O Curry 36, onde se come o melhor currywurst da cidade, e o Mustafas, onde fica o melhor Döner Kebab. E o Mustafa tinha filas quilométricas antes do Covid. Só para vocês terem uma ideia, fazia sol, chuva, neve, calor, o que fosse, o povo pegava realmente fila para comer um kebab. Eu até ia comprar um kebab para fazer uma performance que eu estou comendo, que eu estou gostando. É até gostoso mesmo, mas tem uma fila, então eu prefiro não comer não. Eu até digo a mesma coisa para vocês, eu recomendo o Mustafa, mas também não recomendo. O que eu digo é, evite fila. Já a Bergmannstraße, onde fica o Bergmann Kiez, está para o SW61, assim como a Oranienstraße para o SO36. Pequenas lojas, boutiques, lojas de segunda mão, bares e, claro, os restaurantes com especialidades de todo mundo estão aqui alinhados estreitamente. Tem também um mercado com 50 locais onde você pode comprar do melhor de produtos de várias partes do mundo, o Mar-Heinecke Markthalle. Vocês têm que imaginar que aqui onde a gente está, no início do século XIX, estava cheio de vinhas, que se estendiam até aquilo que é hoje o desativado aeroporto de Tempelhof. Com a rápida urbanização de Berlim na segunda metade do século XIX, a Bergmannstraße e os arredores encheram-se de edifícios com fachadas ecléticas. Empreendedores privados compraram terra que não acabava por aqui. Esses empreendedores construíram muitos prédios de apartamentos de aluguel que, com o tempo, converteram-se em cortiços.
Isso não era uma característica específica dessa região, mas de toda a parte mais central de Belém, inclusive. Vale ressaltar, no entanto, que a já mencionada tradição do SW61 ser burguês vem dessa época, pois é por aqui e não no SO36 que algumas áreas habitacionais serão tomadas por famílias abastadas. Vale muito a pena caminhar pelas ruas nos arredores da Bergmannstraße, porque elas são muito bonitas. Pelo Bergmann-Kiez mesclavam-se os ricos, que viviam nos edifícios que tinham suas fachadas para as ruas e com mais luminosidade, e os pobres operários, aos quais restavam os cortiços dos pátios internos dos longos quarteirões do bairro. O mais legal é que poucos edifícios daqui caíram na guerra e dos que restaram, que foram muitos, eles passaram por uma significativa restauração nos últimos anos. Entre 1880 e 1889, já se concebiam projetos alternativos aos pátios lotados de gente. E um deles fica aqui no SW61 e se chama Riemershofgarten. O nome desse agrupamento de 20 edifícios em torno de um belo jardim e por onde passa uma rua privada é devido ao seu empreendedor, o consultor Wilhelm Riemann. Como em todos os quarteirões da época, os apartamentos maiores estão virados para a rua, enquanto os apartamentos menores estão virados para o pátio. A diferença é que por aqui não havia apartamentos de um quarto, típicos dos cortiços, mas sim de 3 ou 4. Estilisticamente, o desenho da fachada, com suas elaboradas formas neobarrocas e renascentistas, segue o gosto da época. Particularmente notáveis são as magníficas fachadas viradas para Großbernstraße e a Yorkstraße, onde 2 atlantes apoiam a varanda inferior acima da entrada do pátio, ou seja, uma joia arquitetônica da época. Infelizmente aqui no Riemershofgarten não conviviam pobres e ricos como era comum em outros pátios, principalmente porque, devido ao projeto ter sido muito caro, o valor dos aluguéis também era muito alto. Então aqui viviam principalmente burgueses e funcionários públicos. Outro exemplo da predominância de uma classe mais abastada no SW61 é uma única e preservada de 20 mansões destruídas pelos bombardeios da Segunda Guerra. Me refiro a Haus Lindenberg. Ela fica ao lado de um dos muitos parques do bairro, o Victoria Park. O Victoria Park foi inaugurado no ano de 1894 e por quase 100 anos foi o único refúgio verde dos moradores de Kreuzberg. Destaque do Victoria Park é o monumento nacional no topo do Kreuzberg, que é considerado uma obra-prima da arquitetura neogótica. Ele é de 1821 e obra do gênio prussiano Karl Friedrich Schinkel. O monumento foi, por fim, a razão pela qual o parque foi criado no que era então o sul de Berlim. Ele já estava por aqui 70 anos antes da inauguração do parque e, por estar na maior elevação dos arredores, mostrava-se imponente em toda a região para comemorar a libertação da Prússia diante de Napoleão no ano de 1815. Outros parques que merecem destaque por aqui são o Gleisdreieck, de 2014, também no SW61, e o Görlitzer Park, construído nos anos 80 no SO36. Ou seja, em Kreuzberg hoje há muito verde. E você, teria pegado fila para comer um kebab ou lhe bastaria um currywurst? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça de dar um like em nosso vídeo, pois isso nos ajuda a manter vivo esse projeto. Se você quer nos acompanhar nessa viagem à história de Berlim, não deixe de nos seguir inscrevendo-se em nosso canal. Ative as notificações para saber das novidades por aqui e siga nossos reportes fotográficos no Instagram. Para mais dicas sobre Berlim, acesse nosso site, cujo endereço está aqui na descrição desse vídeo. Obrigado e até o próximo episódio.